Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é quarta-feira, dia 25 de fevereiro. O tema do nosso discurso hoje é tirando as raízes de amarguras. É amargura só, né? Nós temos que ter muito cuidado, meu amigo e minha amiga, com este sentimento. Você pode observar que as nossas reuniões, elas não são reuniões regradas. Nós não mantemos uma religião, uma tradição. Nós deixamos o Espírito Santo nos usar com liberdade. Aleluia. Amém? Amém. A hora que era para cantar um louvor é a hora de você estar sendo exortado. A hora de você fazer a oração inicial é a hora de você estar sendo alertado. Você vê que as nossas reuniões, elas são inéditas, nunca é igual. Para quem nos acompanha, acha que é igual. Mantém um ritmo. Mas não, nossas reuniões sempre são inéditas. Porque Deus, Ele traz para nós direções cruciais para nossas vidas. Você, meu amigo e minha amiga, você tem que ser especial para Deus. Gostaram da minha camisa nova? Lembrei quando eu era obreiro. Eu estava lembrando disso também, igualzinho que você me deu. Ganhei, veio perdida. Você vê, Deus lembra, né? Deus lembra da gente. Deus é bom, pessoal. Deus, Ele não quer que você tenha raízes de amargura. Você vê Lúcifer, ele foi expulso, não foi? Que dia que ele parou? Nunca parou. O diabo, ele nunca parou, pastora Rose. Ele foi expulso do paraíso. Ele sabe que vai para o lago de fogo, mas ele nunca. Muitas pessoas, pastora Rose, elas são movidas por títulos, por elogios, por tapinha nas costas. Elas não têm uma identidade. Eu estava olhando as fotos que eu estou. E às vezes as pessoas pensam que o nosso trabalho parou, mas não. Nós estamos com mais de quase 4 meses de material parado, porque os nossos computadores deram problema. Só os vídeos que estão subindo.
e um dos nossos aparelhos celular deu problema. Então agora nós estamos com um telefone só usando. Estávamos usando o da pastora para gravar, mas estava dando problema. O telefone estava dando um ataque epilético. E agora só estamos usando um. Muitas pessoas, ela não têm identidade. O diabo, o Lúcifer, ele mantém a mesma identidade que ele saiu da onde? Do paraíso. Ele sabe o que tem lá. Ele sabe o que tem dentro daquela cidade. Ele sabe o que tem naquele lugar. É por isso que ele luta para que você possa ter amargura dentro de você, meu amigo, minha amiga. Eu tento pegar a pastora Rosalie, mas ela vai mais pro cantinho ainda, ela se encolhe. Tem um dia que ela vem pro banco de cá, só para não sair. Mas não tem jeito, quem está marcado sempre é caçado. Então, você precisa entender que as amarguras, elas criam raízes. E o problema é quando cria raiz, fica mais complicado de o quê? De arrancar. Jesus, ele diz assim, ó: você sabe por causa de que eu tive a direção do Espírito Santo para fazer esse discurso? Quando eu estava lendo o livro de Gênesis 26, 34 e 35, olha só o que a palavra de Deus ela fala quando Esaú ele se casou com duas mulheres. Olha só o que a Bíblia fala. Lê aí, alto, com determinação. Gênesis 26, 34 e 35. Olha o que a Bíblia ela fala. Gênesis 26, 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou para mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bazemate, filho de Elon e Eteu, 35. E essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Não. Amargura de espírito. Você está entendendo, meu amigo e minha amiga? Essas mulheres, elas foram para Isaac e Rebeca, duas amarguras de espírito. Será que você não tem sido uma mulher amargurada dentro de casa? Um filho amargurado dentro de casa? Uma esposa amargurada dentro de casa? Um marido amargurado dentro de casa? Você vê que a Bíblia diz que Esaú fez o quê? Esaú, ele negou o seu direito de primogenitura, de ser o primeiro. Porque geralmente o primeiro, o que acontece com o primeiro? Trabalha mais, tem mais responsabilidade, tem mais compromisso com os irmãos.
com a causa. Não é verdade? Você vê, o Ismael praticamente é o meu primeiro. Ele tem muito mais responsabilidade comigo do que os demais, porque ele ficou comigo. Os demais têm suas histórias, suas famílias. Mas a Bíblia diz, o que eu estou tentando explicar para você aqui, é que o Esaú, ele fez uma escolha errada. Ele escolheu mulheres erradas. E essas mulheres trouxeram para Rebeca, sua mãe, e para Isaac, seu pai, amargura de espírito, meu amigo. Olha só, a amargura não era de sentimento. A amargura não era de sentimento, era no espírito deles. E Satanás, ele tem trabalhado na humanidade aonde? Não, no espírito, na mente, na cabeça, nos pensamentos, criando o quê? Raízes. A Bíblia diz que nós não podemos deixar o passarinho fazer o quê? Ninho sobre as nossas cabeças. E geralmente um ninho é feito com o quê? Raízes, pedaços de galhas. Não é verdade? E se você não vigiar, geralmente o que aparece nos ninhos? Vamos ver se você entende sobre a história animal. O que vai no ninho procurar o ovo? Fala alto, com determinação. Gavião? Gavião. Mais o quê? Predadores. Mais o quê? Cobra. Ela sempre vai no ninho. O ovo é o quê? O ovo é uma semente que está sendo preparada para dar o quê? A luz, o fruto, um novo ser. E você acha que o diabo, ele vai trabalhar onde? Na sua cabeça, nas suas emoções, criando raízes de amargura. Amém? Amém. E vira e mexe, essas amarguras, ela vem a lembrança. Fulano fez isso comigo. O pastor foi duro comigo naquele dia. Se ela lembra, é porque ela guardou alguma amargura. Amém? Amém. Quando você é livre, você não se importa mais. Não faz diferença mais. O que faz diferença é de agora para... Eu tenho um problema muito grave, pastora Rosa. Eu vou confessar aqui um pecado aqui, publicamente. Eu vou falar. Quem quer que eu fale? Quem quer que eu fale? Não fala nada não. Quem quer que eu fale? Quem quer que eu fale, pessoal? Tá vendo? Pecado é isso que é que eu falo, né? Ué, o senhor quer se confessar, a gente quer ajudar o senhor a se... Eu tenho um problema. Eu lembro que quando eu fazia obras, eu terminava a obra, ficava 2.000, 3.000 para trás, eu não me importava. Aquele dinheiro já não tinha mais sentido para mim, pastor. A maior prova é meu filho e minha esposa. Da última obra que a gente fez, Ismael e Rose, em Gramacho, deixamos quase 3.000 para trás, não foi? Não foi?
brigamos. A gente queria preservar a nossa família. E a mulher, que eu fiz a obra, começou a implicar com a minha esposa, que estava indo me ajudar, e meu filho. Porque ela queria estar lá me ajudando. Não é verdade? E eu não gostei disso. Eu saí, eu abandonei o trabalho. Então, você tem que ter muito cuidado. Essas mulheres... Não, calma. Essas mulheres, elas causaram amargura a Isaac. E o meu problema, o meu pecado é esse, pessoal, que eu não me importo com o valor que ficou. Eu só me importo em cumprir a missão. Depois que eu cumpri a missão, que eu cumpri o trabalho de 15 dias, 20 dias, o que ficou para lá é lucro. Se perder, também não faz diferença. Isso para mim é um erro. Por que fica deixando dinheiro para trás? Você está maluco, pô? Deixando o teu suor para trás? Mas quando você abandonou a obra, o que você ganhou em troca? Ganhei a minha família e tudo isso que está acontecendo na nossa vida, né? Tudo isso. Tudo isso. Ganhamos muita coisa que quem tem olhos espirituais enxerga. Agora, quem é material não enxerga. É por isso que a Bíblia diz o quê? O dinheiro é o quê? A raiz de quê? De todos os males. Então ninguém vai conseguir me pegar com o quê? Com dinheiro. Isso aí já é um problema para o diabo, não é? Não vai funcionar. A gente não se corrompe. Não tem como. Você só se corrompe naquilo que você se importa. O que foi que causou amargura para Isaac e para Rebeca? Você sabe? Foi aquelas mulheres. Será que nós não temos sido amargura para a nossa família? Pastor, por que o Senhor se incluiu? Porque se eu não me incluir, você não entende. Se eu só botar você vai achar que é uma indireta. Eu não mando uma indireta, eu mando uma bomba. Indireta é dos fracos. A gente manda bomba. Ou resolve ou explode. Os nossos discursos não são normais. Nossos discursos são claros e reais. E Deus, Ele quer que você tire dentro de você, meu amigo e minha amiga, essa raiz do ódio, essa raiz do ciúme, essa raiz da inveja, essa raiz da inconstância. Ora está bem, ora está mal. Nunca tem uma estabilidade, nunca tem uma continuidade. Você vê que nós trabalhamos aqui há 5 anos, se fosse hoje já tinha desistido. 5 anos. Cuidando de crianças, jovens e adolescentes. E ainda somos criticados. Deus, Ele quer que você arranque esta amargura de dentro de você. Essa amargura que te martiriza 24 horas. Você sabia que tem pessoas que quando faz aniversário ela trava? Ela entra em pânico porque carrega um trauma. As pessoas quando toca na outra, tocou nela, ela entra logo em parafuso porque ela tem um trauma de toque. Se alguém está rindo, ela tem um trauma da risada, acha que as pessoas estão rindo dela. Ela carrega um trauma da infância, é uma amargura. Ela carrega algo da infância dela que aconteceu que ninguém sabe. Está lá escondido. É por
mais. A Bíblia diz assim, ó: confessai os vossos pecados, para que eles sejam o quê? Cancelados uns aos outros. Esses uns aos outros você tem que ter muito cuidado, porque tem gente que em vez de conversar com uma pessoa de Deus, ela vai lá, confessa para uma pessoa que vai afundar mais ainda ela, e vai falar para ela assim, ó: é assim mesmo, nada. Nós temos que entender isto. Aí diz assim, ó, lá em Hebreus 12, 15. Às vezes eu faço umas pregações meio parábolas. Mas o que ele quis dizer com aquilo? Vai ler a Bíblia que Deus vai falar contigo. Gente, ele começou um assunto e depois ele não foi mais. Hebreus 12, 15, com força. Tá, e diz assim, Hebreus 12, 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, portanto, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Viu? Isso aí, o que é? Tendo cuidado. Eu tenho que ter cuidado com as vozes que eu ouço. Eu tenho que ter cuidado com os pensamentos que vêm na minha cabeça. Eu tenho que ter cuidado com o que eu ando falando, para que não aconteça o quê? Para que ninguém se prive. O que é privar? Para que não seja cancelado a graça de Deus sobre vocês. O que é a graça? A graça é nada mais um direito gratuito de eu estar na presença de quem? De Deus. E herdar a minha salvação. Isso é gratuito. Não entra nessa que a graça vai te trazer prosperidade, vai te trazer riqueza, vai te trazer um casamento abençoado. Não. O casamento ele vai ser abençoado desde o momento que tiver concordância, desde o momento que tem diálogo. Amém? Uma família ela passa a ter paz quando a gente se entende um ao outro. Amém? Antigamente eu vivia batendo de frente com meu filho. Só que 50, maturidade pura, meu amigo. Acabou a briga. Agora é autoridade. E desde o momento que eu passei a agir desta maneira, as coisas começaram a se ajustar. Amém? Ele também teve que se ajustar. Então, se o bom andamento da família está amargurado, é porque precisa de reajuste. Amém? Aí ele diz o quê? A graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote. Então quer dizer que às vezes vem nascer pensamento contra o seu filho, contra a sua esposa. Sim. Contra o pastor. Principalmente contra o pastor, né? Porque ele é um líder espiritual. É ele que conduz o rebanho ao aprisco espiritual. Então geralmente as pessoas vão ficar com raiva de quem? Do pastor. Está zelando pela alma dela. Às vezes as pessoas ela não têm condição de estar num lugar que está, em uma posição que está. Ela é removida para a conservação da alma. Fica chateado. Não era para ter tirado. O que eu fiz? Os homens de Deus, quando ele me removia, falavam, ó, tá no banco. Eu não ficava perguntando o que fiz. E obedeci. Eu ia para Deus, eu tenho que mudar o quê? E as pessoas
pessoas, elas querem ser bajuladas. E eu não consigo bajular ninguém, sabe? Não consigo. Se eu te elogiar, pode ter certeza que é um elogio que real. Não é porque eu quero alguma coisa sua. Amém? Amém. Não é. Deus, ele me conhece. Nem a pastora Rose é de bajular, né? Essa aí é um general nato. Eu estou muito bem pastoreada. Pastoreado quer dizer, me orienta muito bem. Então, por causa de que a gente não tem necessidades? Sabe? Deprimido, amargurado. Poxa, não vem ninguém, não tem dízimo, não tem oferta. Hoje acho que eu vou parar. Se eu vivisse por essas coisas, eu lembro uma vez, um homem de Deus falou para mim assim, ó, mais ou menos assim: se ele chamou, ele dá a condição de manter. Se você foi chamado por Deus para pregar o Evangelho, ele vai cuidar de você, meu amigo. Vocês acabaram de ver uma prova incontestável. Lembra da viúva que Elias foi? Hã? Quem lembra? A mulher não tinha nada. E eu acabei cedo hoje de ouvir essa pregação, uma pastora falando. Quando Deus ele quer te abençoar, você está passando por um problema difícil, deixa eu te dar, eu vou te dar eu não vou ficar ensinando muito não essas coisas, senão as pessoas pensam que é nosso dinheiro. Que dinheiro? Não tem nada. Vou te ensinar. Quando Deus ele quer te prosperar, o que ele vai fazer? Ele vai te pedir o que você tem. Às vezes é tudo, às vezes não é tudo. Não, ele vai te pedir o que você tem. Ele te pede uma canetinha para te dar um bloco de caneta. Agora, se você tiver raiz nisso daqui, Pastor, é verdade isso que você está falando. pode falar então, pastora. Levanta, pastora Rosa. A Ana queria, a paz, boa noite. A Ana queria um filho, ela não podia. Se ela visse que aquela mulher estava despertando ela, se ela olhasse aquilo ali com os olhos espirituais, e em nenhum momento ela viu dessa maneira. Ela viu aquilo ali com uma amargura. Tá aqui, lá em 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 10. Levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana estava amargurada. Quando fala amargura de Ana, ela com certeza, ela ia à igreja, mas não era completa. E era fiel, né? E era fiel. Ela ia para a igreja, ela ia falar de Cristo, mas dentro dela havia uma amargura. E essa amargura, se ela pegasse na mesma hora que aquela mulher que passava por ela, mostrava um filho, ela visse aquilo ali que era uma motivação, que aquilo ali que ela poderia mudar a história dela, se ela visse ela assim, eu vou te abençoar e eu não preciso te mostrar a minha fé. Não, mas ela viu aquilo ali como uma ofensa. Como é que você está vendo a sua vida espiritual? É como uma ofensa? É como uma amargura? É como, às vezes você fica se cobrando, mas não tem como mudar. Eu puxei minha mãe, eu puxei meu pai, eu puxei minha avó. No mundo espiritual não tem isso. Quem está entendendo? Pare de dar desculpa a quem está tentando muitas das vezes. Você sabia que através da amargura, se você não vigiar,
essa amargura vai se enraizando tão profundamente que, em vez de você estar com o coração leve para ser batizado no Espírito Santo, você deixa raizar a mágoa, raizar a tristeza, raizar o passado, raizar o que te fez mal na tua infância. Alguém mexeu, falou, como a Ana estava vendo assim, desta maneira. Como é que você está se enxergando agora, nesse exato momento? É que vai fazer toda a diferença. Talvez você fale assim: eu sempre fui amargurada, eu sempre fui um homem amargurado, porque minha mãe não me deu atenção, porque eu fui rejeitada, fui criada por tio, por meu pai me abandonou, nunca tive pai. Talvez é o problema de você não estar sendo batizado no Espírito Santo. Você, muitas das vezes, algo que você não poderia nem estar perguntando o porquê, você está perguntando para Deus. E a resposta está dentro de você. A resposta está dentro da sua mente. Eu preciso deixar de fazer isso. Eu preciso deixar essa amargura. Eu preciso deixar essa cobrança. Eu preciso deixar esse ódio. Eu preciso liberar o perdão. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? E quando eu vi essa passagem, quando o pastor falou, tirando a raiz da amargura, não teve mulher mais amargurada do que Ana, gente. Mas Ana foi respondida? Foi, gente? Sim. Ela foi respondida? Sim. Vocês hoje, eu estou vendo vocês aqui na minha frente. Vocês hoje são de Samuel. Vocês precisam ser gerados pelo Espírito Santo. Ana sou eu. De ver vocês dando frutos, filhos da fé, crescendo, fazendo discípulos, pregando. Deus já deu um homem de Deus para ensinar a cada um de vocês. Quer mais o quê? Se não foi gerado ainda o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo dentro de vocês, é porque vocês não tirou a amargura. Ana só foi respondida depois disto. Vamos continuar aqui no 11. Vocês vão lembrar dos 40 dias. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia, por gentileza. E guarda ela. É que vai fazer toda a diferença nos 40 dias. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. O que Ana fez para ela ser respondida e vencer aquela amargura? Vamos ler o versículo 11, por gentileza? E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, olha a oração de Ana. Aqui ela já estava se levantou. Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecestes, e dei um filho, varão. Ela só me pediu? Ela foi bem específica na oração dela. Varão, ao Senhor o darei por todos os dias. Preste bem atenção. Todos os dias da sua vida, e sobre a tua cabeça não passará nada.
vocês precisam ser filhos quando é cheio do Espírito Santo. Quando você é totalmente do Espírito Santo, é um filho de Deus. Ela não pediu um bastardo, ela pediu um filho. Jesus quer nessa noite que vocês passem a ser filhos. Se você colocar dentro de você que vai ser filho e vai ser batizado nesses 40 dias, obedecer todas as instruções do Espírito Santo, Deus hoje já começa a tirar a amargura de dentro de vocês. Às vezes a amargura é um passado. Às vezes você nem sabe que é amargurado, mas sempre está lembrando algo do passado. E disse mais aqui, ó, quando falou que não passaria o quê? Navalha, gente, não tem mais nenhum. Não tem mais o exemplo que o pastor estava falando. Porque a raiz do problema dela foi o quê? Cortado. E quando ela teve o filho dela, foi cortado também a madre. Porque ali, o filho dela já não pertencia mais a ela. Pertencia a Deus. A ser vocês. Vão ser filhos para ganhar almas. Filhos pregando as boas novas aos quebrantados de coração, amargurados de alma e de espírito. Aqui está deixando bem claro que no 12, demorando ela orar perante o Senhor, passou ali quem? Eli. Ele entendeu o choro dela, ele entendeu o clamor dela, ele entendeu a fé dela, ele não entendeu. E você quer que a gente entenda tudo? Quem tem que entender o teu propósito é você e Deus. Vocês que tem que mostrar que quer o Espírito Santo. É você que tem essa responsabilidade. É comigo agora. Agora eu vou fazer. Eu vou provocar um milagre. Porque a Ana provocou. Como é que a Ana provocou o milagre, pessoal? Hã? Ela fez um voto. E esse voto Deus está falando com vocês aqui. Não vai ser só de entrega espiritual. Não vai ser só de jejum. É toda a vida. Entrega. Fala voto, as pessoas até pastor. Já pensa logo em oferta. Jesus quer a tua alma, incrédulo. É mexer com o meu bolso da família. É voto de vida, pô. É vida. Muitas pessoas botam no altar com tia, mas não transforma, não tira a amargura, não perdoa. Como é que o Espírito Santo vai habitar em um ser sujo? Cheio de rancor? Cheio de amarguras? Cheio de marca de passado? Cheio de cicatriz que não deixa o Espírito Santo curar ela? Não tem como ele fazer morada assim. Ele quer encher vocês. E vocês ser fonte para outras vidas. Vocês levar essa água para outras pessoas. Será que é tão difícil entender isto? Mas estava preocupado com coisas físicas. E quando ela ficava preocupada de mostrar o bucho que ia ser mãe, ela nunca ia ser mãe. Não, ela olhava para a Perlina. Ela ficava o tempo todo olhando para quem estava confrontando ela. Não é assim nos dias de hoje? Nós ficamos olhando os problemas que estão nos confrontando. É vida financeira, é isso, é aquilo, é estudo. O que eu vou fazer, o que eu vou ser. Seja filho de Deus. Seja uma filha de Deus.
em nenhum dos meus filhos. Eu sou uma Ana, pessoal. E aqui faz entender muito bem que Eli pensava que ela estava o quê? Embriagada. Vocês já estudaram a história de Ana, gente? Se não já, leiam. A Bíblia está aí na mão de vocês depois. Meditam. Ana, ela estava ali falando com Deus, mas ela não gritava. Ela estava com intimidade. Esses 40 dias vai ser para vocês terem intimidade. Muita gente não vai entender. Vai ter intimidade que você vai ter que ficar quietinho. Vai ter intimidade que você vai estar chorando no seu quarto com pano de saco. Tá maluco? Tá doida? Deve estar bêbada. Ou tá maluco, ou perdeu o juízo. Pastor, vai ter vídeo. Nós não vamos fazer vídeo. Os bunny vão falar por si. Cada bunny vai ser compartilhado. Vai ter os desafios e vai ser compartilhado. Vocês vão compartilhar o que vocês vão estar fazendo. Ninguém vai estar filmando. É você e o Espírito Santo. É um propósito particular. Quem precisa muito da essência do Espírito Santo, quem precisa mais de estar conectado com Ele, não fique de fora nesse propósito de 40 dias. Vocês vão aprender muitas coisas, mas também vai ser muito confrontados. Para ser filho de Deus, não tem moleza. É um confronto. O confronto começa dentro de nós. Quem está entendendo? É onde entra aquela palavra, pastora Rose. Procura aqui, Jason. Desenvolver a vossa salvação. Temos que desenvolver a nossa salvação. Depois fala para você. Talvez você desenvolveu no ministério, desenvolveu no tamanho, desenvolve até o pé cresce. Mas é a tua salvação. Só escrever como eu falei. O batismo no Espírito Santo. Está faltando isso, tá ou não está? Mas vocês vão ver o que Jesus vai fazer nesse lugar. O que Jesus vai fazer na tua vida. Naqueles que creem e for obedientes. Se for obediente. E diz assim mais, no 13. Para acabar aqui, tá bom? Portanto, Ana, só no coração, ela fazia o quê? Falava. E os seus lábios faziam o quê? Se moviam, porém não o quê? Ninguém entendia? E ele entendia que ela estava o quê? Embriagada. Que ela estava doidona. Deixa alguém te chamar que está doido ou doidona, não tem problema não. Vale a pena? Vão perguntar se vai valer a pena isso. Eu vou falar para vocês, vale muito a pena. É o reino, é salvação, é vida, é relacionamento com Cristo. Aí diz assim, ele disse no 14, até quando amarás tu embriagada? Apartai de ti este vinho. Olha a resposta dela. Presta atenção, aqui vai fazer uma diferença para a tua vida. Disse Ana. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu. Olha a brandura, quem está perseguindo ou falando algo que não sabe o que fala. Não, Senhor meu. Sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi, nem vinho, nem bebida forte. Ela aqui já disse tudo. Nem cerveja, nem vinho, nem cachaça. Não estou bêbada não, homem de Deus. Porém, venho derramar em minha alma perante o Senhor. Esse propósito de 40 dias, vocês vão se derramar diante de Deus. Como é que se derramar diante de Deus? Se humilhar, ser verdadeiro. Falar a verdade. Às vezes nós não falamos a verdade. Nós empurramos a vida.
dá desculpa. Vive dando desculpa e não se converte. Ensina, mas não vive. Prega, mas não vive. Fala, mas entra aqui e sai aqui. Dá lição de moral em todo mundo. Mas será que está fazendo isso também? Será que você não está precisando de ouvir aquela palavra que você está falando, mas você não está olhando para si mesmo? Gente, é uma responsabilidade muito grande. Quando nós estamos aqui, Deus também fala com a gente. A palavra vem, é assim, ó, é aqui, aí e volta. Espada de dois gumes. E aquele que brinca no altar sofre, morre. Pode falar, pastor, a palavra que o senhor está procurando? Eu vou fazer um vídeo daqui a pouco contigo. Amém. Então Ana, para ela ter resposta, ela fez primeiro o quê? Primeiro ela tirou a amargura, se humilhou. Depois ela fez e aos 40 dias. Pastora, eu não entendia com o propósito de 40 dias era desse jeito. Quem está entendendo melhor? Vocês só vão ficar para trás sem resposta se vocês não forem sinceros. Não fiz eu um voto com Deus que Ele não me respondeu, pessoal. E o pastor está de prova que Ele é a mesma coisa. Deus não fica devendo ninguém. Nós que às vezes não fazemos o que é para ser feito. Não faça do seu jeito. Não venha com história não. Ah, eu faço um jejum aqui, eu leio a Bíblia aqui, eu faço assim, eu faço assado. É como está no banho e você faça. Jejum é iniciado e entregado. Jejum é aberto e é para entregar. Não, é assim, meu, é tudo assim, tudo é no automático. Não existe. Esse propósito está bem definido, né, pastor? E a obediência é o resultado. Ana foi obediente a Deus, pessoal? Sim. O que ela prometeu, ela entregou? Sim. Para que vocês querem o Espírito Santo? Nesses 40 dias você vai ter tempo suficiente para falar para Deus por que vocês querem o Espírito Santo. E talvez vocês vinham ao culto, mas não estavam com essa responsabilidade, esse desejo, esse amor, essa entrega. Eu preciso do Espírito Santo. E o tempo ficou passando. A culpa não foi de ninguém, a não ser sua mesmo. Olhando para a Pernina. Olhando para quem está te confrontando. Olhando para os problemas. Olhando para quem foi e para quem não foi. Quem saiu, quem pecou. E aí a vida sua ficou o quê? Parada. Estagnada. Sem progresso. Sem crescimento. Sem talentos. Sem desenvolvimento na vida. Nenhum sentido. Aí ficava perguntando, por que eu sou infeliz? Por que eu sou assim? Por que eu sou rejeitado? Por que eu sou rejeitada? E só criando raízes. Essa raiz aqui só vai ser cortada quando você dá um basta. Eu não quero mais o passado me corroendo. Eu não quero mais a minha infância me fazendo ficar casbaixo. O seu testemunho, presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Assim como o meu testemunho é para o que? Falar, para desenvolver a fé e ganhar almas com aquele testemunho. Seja ele muito negro, muito feio o seu passado, não importa. Quando você vence, você fala. É verdade ou não é, pastor? Sim. Quando você vence a sua amargura, o seu passado, você não tem dificuldade de falar. Mas se você tem vergonha, mas que você tem medo, que você tem receio, o que vão pensar, o que vão achar, precisa arrancar esse mal pela raiz. Quem está entendendo? Eu acredito que a palavra de Deus deixou bem clara nessa noite
que as decisões é tomada por cada um de nós. Como a salvação é individual. Vocês sabem qual é o problema do ser humano? É quando está no culto, fica pensando em um bocado de pessoas. Pare com isso. Em vez de pensar no erro dela, ela pensa no erro das outras pessoas. Porque essa palavra, se fulano estivesse aqui, meu Deus do céu. Não, o fulano não era para estar aqui. Era você que ele queria falar. Aleluia. O problema do ser humano é querer ensinar, falar, mostrar, se ele não olha ele mesmo. Ele não se observa. Por isso que tem pessoas que têm dificuldade de falar dela. Porque dentro dela ainda tem o quê? Amargura, passado, marca de passado. Uma pessoa falou assim para mim uma vez: como é que eu conseguia falar da minha vida e o pastor? Tem nada para esconder. Só quem vive uma vida na escuridão que tem medo de falar, né? Porque não só lê a palavra e pronto. Porque a nossa vida é um testemunho para despertar a fé de outro. Se eu venci, vocês vão vencer também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe trauma para Deus que Ele não possa curar. Não existe depressão que Jesus não possa curar. Traumas que Ele não possa curar. Tudo que você acha que é difícil para você nessa noite, eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, se é de dia, se é de madrugada, se é da tarde. Jesus está falando assim: eu tudo posso. Você tem que falar isso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque Jesus, quando estava lá naquela cruz, foi a palavra que fortaleceu ele. Eu tudo posso, meu Pai está comigo. Naquele que me fortalece. Ele pensou 1001 coisas boas, porque senão, porque tudo veio para trazer o quê? A dor, a amargura. Você imagina, a dor de todas as trevas, pecado, tudo em Cristo ali. Você com um probleminha já fica atribulado. Com uma situaçãozinha você já perde a cara. Hoje vou para a igreja não, hoje eu estou desanimado. Por causa de um problema. Você imagina, Jesus com tudo aquilo ali sobre ele. E ele não o quê? Retrocedeu. Dependa de Deus a partir de hoje. Se estava a amargura crescendo, é porque você não estava crendo, você não estava tendo fé e nem obra. Porque a fé traz resultados. E a obra anda junto com a fé. Se uma pessoa diz que tem fé e eu pedir para ela mostrar a obra, ela não mostrar nada, não está adiantando o quê? De nada. Se ela diz que tem obra, mas não tem fé, não está mostrando nada. Tem que ter o quê? Os dois. Os dois têm que andar o quê? Né, pastor? Junto. É fé e obra. Obra e fé. E não é só fé. E não é só caminhada. O pastor tinha uma Bíblia, pessoal, pequenininha. Desse tamanho aqui. A Bíblia dele. Ele mandava dentro do bolso. Agora ele não pode fazer essas graças, né? A letra é muito pequenininha. A escrita aqui era assim: fé, fé e amor. Que nem isso aqui, está escrito aqui. Fé, aqui é amor e fé. Uma certa vez eu estava passando uma luta tão grande. Aí ele foi me buscar na escola. Ele só me mostrou a Bíblia e eu olhando para a Bíblia pequenininha. Aí ele mandou eu ler o que estava escrito na Bíblia: fé. Depois ele mandou eu ler amor. Em qual você está nessa noite? Aí eu respondi para ele: na fé eu não estou hoje. Estou me sentindo quebrada. Mas Jesus falou comigo assim: se ficou o amor suporta. O amor suporta, porque Jesus é o amor. Aí me levantou. Aí foi aonde nós fomos para o monte orar. Junto, eu numa guerra terrível. Tudo na nossa vida teve voto. Tudo na nossa vida teve propósito. Muito
mais voto financeiro do que... Exato. Muito mais. Mas uma coisa eu digo para vocês, valeu muito a pena e vale até hoje. Uma pessoa me perguntou esse dia, eu vou responder para ela porque eu não respondi porque a internet tinha caído. O assunto às vezes você vai fazendo uma coisa e termina parando de dar a resposta, não acontece isso? Eu vou responder porque ela vê todos os vídeos. Se fosse para passar tudo de novo, Rose, você passaria? Passaria. Porque eu sei quem é que está comigo. Eu sei quem anda comigo. Eu sei quem me sustenta. Eu sei quem faz essa obra aqui é Ele. Tudo é Ele. Se fosse para casar com o Ivan e outro casava. Casaria com ele de novo. Sabe por quê? Eu sei aonde a gente chegou. Tudo com voto. Tudo com fé. Até hoje. Até o dia de hoje. A tua vida não vai parar a partir de hoje. Vocês hoje vão olhar somente para Cristo, amém? E às vezes as pessoas pensam que mesmo a gente no altar, a gente não faz votos financeiros ainda. Faz, não pode parar. Nós nunca deixamos de fazer. Só que a maioria é particular, né? Sim, senhor. E o resultado... Você quer ser abençoado financeiramente? Dá votos. Dar e dá-se-vos. Então fica no celular. Aí sempre vê uma vida. Nunca vai poder ter moral para poder estar falando como nós estamos falando. Verdade. A gente não tem nada, mas temos tudo. Porque tem Cristo. Deus, o maior milagre é quando você só pensa. Esses dias aí, a pastora Rose, ela só pensou. Eu estava lá embaixo, os meninos queriam ler para mim uma palavra. Aí eu subi aqui em cima para eles pregar para mim. Vem cá, vocês dois. Esses dois aqui gostam de pregar para mim. Vem cá, vem cá. Isso aqui são as minhas crianças que me evangelizam. Isso aqui é meu filho Ismael. Isso aqui é meu filho João. Essas crianças aqui me evangelizam. Aí a pastora Rose estava querendo comer um açaí. Ela não falou nada para o Mael, nem para o João e nem para mim. Aí eu estava com um trocadinho guardado, né? Guardado com força, né? É para tirar da cara, escondido lá por detrás da capa da camuflagem da carteira. Falei, vai lá buscar um potezinho de sorvete. Aí eu, sorvete? Melhor açaí. Aí açaí. Aí quando chegou o açaí, ela confessou, não foi? Poxa, eu queria comer um açaí e Deus deu. Às vezes, aquilo que é tão insignificante para muitos, pô, um açaí, eu posso comer vários potes. Mas quem deu foi Deus. Você pode comer pela condição que você tem, mas não pelo Deus que atendeu a necessidade dela. Nossas crianças, elas me evangelizam, pregam para mim. São chatos pra caramba. Ou por que não vai ter? Ainda fica perguntando por que não vai ter. Por que não vai ter, pastor? Pastor, vai fazer discipulado? Eu falei que não vai ter. Vai fazer discipulado hoje? Eu falei, não vai ter não, vai ter discipulado. E a gente acaba fazendo. E isso é bom para nós. E nós temos também esses dois obreiros que vai subir aqui agora. Isso aqui é o selo do nosso... Se ajunta. Isso aqui é o selo do nosso trabalho. Isso aqui é meu irmão. Isso aqui é minha filha, Jennifer. Isso aqui é o selo do meu trabalho. O meu trabalho
é pequenininho. Meu trabalho é pequenininho. Eu sou pastor de crianças, jovens e adolescentes. Isso aqui é o nosso exército. Leal. Aqui tem lealdade. É um pouco de pirraça, né? Mas nada do que o chicote não resolve. Tem lealdade. Então, quando há lealdade, a raiz das amarguras acontece o quê? Ela se desfaz. Se eles colocarem em prática tudo que foram pregado hoje, eles serão grandes. Assim como Paulo disse que aquele povo que ele ensinava era o selo do ministério dele, esse aqui é o selo do meu ministério. Mesmo sendo repreendidos, mesmo sendo privados, mesmo sendo ignorados, eles não abandonaram a fé. Eles não abandonaram a servidão. É por isso que Deus os tornará grandes. Deus vai fazer cada um de vocês grandes. Vocês vão ser o triunfo de Deus nesta nação, neste país, neste mundo. Amém? Eles vão me ajudar agora a fazer o vídeo dos 40 dias. Que Deus abençoe a todos vocês. Fico com Deus. Até a próxima! Palma pra